Amigos, eletrostática é a parte da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. Basicamente é isso, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui da natureza elétrica da matéria. Como você sabe, a matéria é feita de átomos. E como é o átomo? Classicamente, o átomo ele é composto por três partículas, né? Os prótons, aqui no núcleo, tá vendo? Os elétrons, que ficam aqui numa região bem grande, maior porque dá o tamanho do átomo, chamado eletrosfera, e os nêutrons, ok? É lógico que existem outras partículas. Essas próprias aí são feitas de partículas ainda menores. Mas a eletrostática ela pode ser perfeitamente compreendida apenas com essas três partículas aqui, tá? Digamos assim, as características clássicas e básicas do átomo. O importante é que você saiba é que essas três partículas, prótons, elétrons e nêutrons, elas têm massa, certo? Tem massa, enfim. Mas os elétrons e os prótons, os nêutrons não, os elétrons e os prótons, além da massa, eles apresentam uma outra propriedade chamada carga, carga elétrica. Então, nós podemos definir carga elétrica como uma propriedade apresentada apenas por prótons e elétrons. E desde a Grécia Antiga que se sabe que tem dois tipos de carga elétrica na natureza, tá? Então existe um tipo que hoje nós chamamos de carga positiva, que é associada ao próton, e o outro tipo chamado de carga negativa, que é associada ao elétron, ok? E aí o conhecimento sobre carga elétrica foi evoluindo, evoluindo, até que nós chegamos à ideia da quantidade de carga elétrica. Então nós podemos medir a quantidade de carga elétrica, é uma grandeza cuja unidade é o coulomb no sistema internacional. E um detalhe muito importante: quantidade de carga elétrica é uma grandeza quantizada. O que é isso, gente? Ela apresenta um valor mínimo, que é chamado de carga elétrica elementar. Então, não existe na natureza uma quantidade de carga menor do que esta aí, chamada carga elétrica elementar, isolada, certo? E esse valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Portanto, qualquer quantidade de carga elétrica que seja maior do que essa daí, ele tem que ser um múltiplo inteiro, tá? Dessa daí, já que não existe carga menor do que a carga elementar. E aí, olha, umas curiosidades importantes, tá? Sobre física atômica. Gente, o próton e o nêutron, eles são pesadões, tá? O elétron é muito leve. Olha aqui a proporção de massa, gente, a massa relativa. Aqui dá para ver nessa tabela que o próton é 1836 vezes mais pesado que o elétron. Então é como você comparar, sei lá, uma bola de futebol com uma caminhonete. Então a diferença de massa é brutal. Já a carga elétrica em quantidade é a mesma para prótons e elétrons, tá? Os nêutrons não têm carga elétrica. Outra coisa, né, é bom que se diga, o núcleo de um átomo, gente, ele é muito difícil de mexer. Lá reinam as forças mais poderosas da natureza, certo? Então não dá para eu arrancar um próton, não facilmente. Até dá, mas assim, processos nucleares, um reator nuclear, ou então no interior de uma estrela. Então não é uma coisa que você vai encontrar em qualquer esquina, prótons sendo arrancados do núcleo, certo? Já os elétrons, olha, eles são leves, extremamente leves, e estão aqui bem mais livres, tá? Eles estão numa região aqui periférica do átomo, chamada eletrosfera. Os elétrons, meus amigos, eles saem facilmente do átomo. Às vezes, só quando você passa a mão no cabelo, tirou milhares de elétrons, certo? A maioria dos fenômenos eletrostáticos, elétricos em geral, ela se deve aos elétrons, ao deslocamento de elétrons e não de prótons, ok? Bom, nós chamamos de corpo neutro, tá? Um corpo que tem um número igual de prótons e de elétrons. Então, essa é meio que a regra, certo? Então, todo corpo é neutro até que se prove o contrário. Se por algum motivo, né, o corpo perder elétrons, né, ou ganhar elétrons, aí nós dizemos que ele está eletrizado. Se ele perder elétrons, nós dizemos que ele está eletrizado positivamente e se ganhar elétrons negativamente, ok? Bom, vamos lá. Os princípios da eletrostática são muito simples, gente. O primeiro deles
é chamado de princípio da atração e repulsão. Então, esse princípio ele introduz no conhecimento humano a ideia da força elétrica. É isso mesmo. Partículas que estão eletrizadas, certo? E os próprios elétrons e prótons, eles trocam uma força de ação à distância, nem preciso tocar, chamada força elétrica. Essa força, ela tem natureza atrativa ou repulsiva. Então é assim, cargas de sinais contrários se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Um pequeno adendo aí. Corpos eletrizados, olha o que eu estou dizendo, corpos eletrizados, eles também atraem e são atraídos por corpos que estão neutros, tá? Então vamos lá, bora recapitular. Positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. Positivo com negativo, atrai. Positivo com neutro, atrai. Negativo com neutro, atrai também. Daqui a pouquinho eu explico por que um corpo eletrizado ele atrai e é atraído por um corpo neutro, ok? Vamos lá. Meus amigos, muitos materiais, tá? Alguns materiais eles facilitam o deslocamento, tá? De carga elétrica através das suas superfícies, das suas estruturas. Esses materiais são considerados condutores. E aí os condutores eles são divididos em classes ou espécies, tá? Se o condutor for sólido, ele é um condutor de primeira espécie. E assim, existe uma teoria, tá, que é bastante aceita, tá, no meio da física do estado sólido, de que o que deixa um corpo condutor, um sólido condutor, é porque ele tem muitos elétrons soltos dentro dele. Não é que ele tem elétrons em excesso, é que os elétrons eles não ficam assim meio que muito presos aos núcleos dos átomos, eles ficam numa região, né, a gente costuma chamar de banda de condução. Tinha um cientista italo-americano chamado Enrico Fermi que dizia que os metais têm um mar de elétrons soltos dentro dele. Então por isso eles são condutores, tá? Já se o condutor for líquido, aí ele é chamado condutor de segunda classe ou segunda espécie. Os condutores líquidos, normalmente, eles são condutores porque eles têm íons na solução. Lembra o que é íon? É um átomo de desequilíbrio elétrico, tá? Como o ânion cloreto, o cátion de sódio, tá? O íon de potássio, enfim. Então, quando um líquido ele tem íons, tá, dissolvidos, ele é chamado de condutor de segunda classe. E tem os condutores de terceira espécie ou terceira classe, que são os gases, isso mesmo. Os gases podem sim conduzir eletricidade, tá? Os gases, eles precisam estar ionizados. E aí, no caso, a condução de eletricidade ocorre porque tem tanto íons quanto elétrons soltos nesse meio gasoso, ok? Bom, e tem alguns corpos que dificultam bastante, né, a transmissão de eletricidade. Mas não existe isolante perfeito, tá? Qualquer isolante, ele pode, você vai ver lá na frente, que ele pode ter a sua característica destruída de isolamento elétrico. Ele pode se transformar num condutor. Mas tem alguns materiais assim que, para baixas tensões, né, para tensões com as quais a gente convive, eles são considerados isolantes. É o caso da borracha, do vidro, a água pura também, tá, gente? O ar, são exemplos de madeira, madeira seca, exemplos de isolantes. Existe um fenômeno, tá, pessoal, que é bastante citado em algumas provas, tá? Que assim faz parte da física de vanguarda, né? Que já é uma realidade tecnológica, que são os supercondutores. Acontece, gente, que alguns metais, quando eles são super resfriados, então não é só colocar na geladeira, certo? É chegar perto do zero absoluto, tá? Por exemplo, o mercúrio, ele se torna supercondutor mais ou menos quando ele atinge uma temperatura de menos 260 graus Celsius. É um absurdo de frio. Então, esses metais, alguns, não são todos, eles simplesmente se tornam condutores perfeitos. E tem várias vantagens tecnológicas, tá? Para a utilização desses condutores. A gente vai falar mais deles, tá? No decorrer dos nossos estudos de eletricidade, ok? Bom, gente, processos de eletrização são as formas através das quais nós conseguimos deixar um corpo eletrizado. Um corpo que era neutro e ele fica eletrizado. Sempre pelo deslocamento de elétrons. Então, o corpo ele só pode se eletrizar quando elétrons saem dele,
ou elétrons entram nele. Jamais o deslocamento de prótons, eu já expliquei por quê. Volta ao vídeo lá para você ver por que que o próton ele não se mexe, pelo menos não facilmente, tá? Então, as três formas para você eletrizar corpos são por atrito, por contato e por indução. Tem uma quarta forma, tá? Mas ela é mais lá para a física moderna, chamada efeito fotoelétrico, que também é considerado um processo de eletrização, ok? Mas por hora eu vou falar dessas três formas aqui, beleza? Mas para você entender, gente, tá, esse processo de eletrização, para você não ser apanhado de surpresa, né, não ser pego aí de surpresa por nenhuma questão, eu separei uns textos aqui que tem que ser meio que como um mantra quando você estiver resolvendo exercício de eletrização. Vamos ler aqui junto, rapidinho? Primeiro, eletrizar um corpo significa ceder ou retirar elétrons, beleza? Não esqueça disso, sempre os elétrons. Outra, tanto condutor quanto isolante podem ser eletrizados. Há uma pequena diferença. O isolante, quando é eletrizado, a carga elétrica em excesso, ela fica meio que concentrada naquele ponto lá que atritou, naquele ponto que entrou em contato. Já o condutor, quando se eletriza, as suas cargas em excesso, elas se distribuem, né, normalmente pela superfície externa do condutor, tá? Outra coisa, gente, em um condutor em equilíbrio, que significa um condutor eletrizado, mas que as cargas estão paradas lá, certo? Não tem corrente elétrica. As cargas estão sempre na sua superfície externa, ok? E aqui, olha, a última frase aqui que é muito importante. Imagine um corpo, assim como uma esfera, que seja condutora. Então, vamos eletrizar esse corpo. Tá? Vamos colocar nele assim um excesso de, digamos, 1 milhão de elétrons. Então, ele vai ficar bem eletrizado negativamente, porque ele tem 1 milhão de elétrons a mais, né? Em relação aos prótons que ele tem. Pois é, pessoal. Todos esses elétrons eles se distribuem na superfície externa do corpo, ok? Como é uma esfera, a distribuição vai ser uniforme. Então eu não vou ter uma região onde tem um punhado maior de elétrons, um grupinho de elétrons aqui, mais junto, e outro grupinho ali mais afastado. Não vai ter isso. A distribuição dos elétrons vai ser igualitária, uniforme. Agora, bora imaginar um corpo que não seja uma esfera. Ela é um formato qualquer, bora colocar aí sei lá, um pedaço de metal em forma de pirâmide que tem umas pontas. Aí, meus amigos, ocorre uma densidade elétrica superficial maior nessas regiões pontiagudas ou angulosas, se você preferir a palavra correta. Esse fenômeno que faz com que as pontas dos condutores eletrizados apresentem maior densidade elétrica superficial, uma espécie de maior concentração de carga por centímetro quadrado, é conhecido como o poder das pontas, ok? Vamos lá, gente. Na eletrização por atrito, primeira coisa, eu tenho que ter corpos de materiais diferentes, tá? Ah, não dá para eletrizar corpos com o mesmo material? Até dá, mas vai ser uma coisa assim bem difícil de você mensurar. É melhor que os corpos sejam de materiais diferentes. Por exemplo, vidro com lã. Por quê, pessoal? Porque cada material ele segura os seus elétrons de forma diferente, tá? Por exemplo, o vidro, gente, ele segura bastante os seus elétrons. Já a lã, ela não segura tão fortemente seus elétrons. Então é mais fácil retirar elétrons da lã do que do vidro, certo? Por isso que tem que ser materiais diferentes, porque cada material segura os seus elétrons de uma forma mais forte ou mais fraca. Então, gente, quando você fricciona, atrita, tá? Esfrega um pedaço de vidro no pedaço de lã, sempre haverá uma migração de elétrons da lã para o vidro. Como é que eu sei que o elétron vai de quem para quem? Na verdade, não é preciso saber. Mas algumas questões envolvem aqui uma lista de materiais que é conhecida como série triboelétrica, tá? Mas você não tem que decorar isso, gente, porque os materiais são infinitos. Mas aqui diz para você, olha, nessa tabela que eu coloquei, qual é o material que fica positivo e qual é o material que fica negativo quando é atritado com o outro, né? Dá para ver bem claramente aqui que o vidro, olha, está mais em cima, a setinha mostra aqui para o mais, ele fica positivo quando é atritado com a lã. Já, por exemplo, a lã, quando é atritada com o âmbar, a lã já fica positiva e o âmbar fica negativo. Mas basicamente você tem que saber, gente, materiais diferentes, inicialmente neutros, esfregou, separa. Os dois agora estão eletrizados.
E tem mais, muito importante, com cargas simétricas. Isso mesmo. Um fica positivo e o outro negativo. Mas a quantidade de carga é a mesma. Por exemplo, se um assumir a carga de 2 microcoulombs, o outro, que, que, que esfregou primeiro, ele vai assumir a carga de menos 2 microcoulombs. É simples, gente. É simples. Essa é uma forma mais eficiente de eletrizar corpos, ok? O outro processo de eletrização chama-se eletrização por contato. Aí, um dos corpos precisa já estar eletrizado. E é lógico que na eletrização por contato, isso ocorre melhor, é melhor observado se os corpos forem condutores. Devido àquilo que eu falei para você, o condutor ele permite um deslocamento maior, certo, de elétrons, né, de cargas elétricas através das suas estruturas. Até pode ocorrer eletrização por contato com isolantes, mas ela é incipiente, é fraquinha, é melhor que sejam condutores. Então veja aqui, ó, eu tenho um esferão aqui, tá? Eletrizado negativamente e uma esferinha neutra, sempre assim, um eletrizado, outro neutro. Encosta um no outro, nem precisa esfregar, basta encostar. E aí, galera, os elétrons do esferão vão passar para a esferinha. Uma parte só. Quando eu separo, os dois estão eletrizados, sempre com cargas de mesmo sinal. Sempre, sempre, sempre. Se por um acaso a esfera maior, no início desse processo aqui, desse slide, se ela tivesse positiva, no final os dois ficariam positivos. Ok? Depois eu vou falar um pouco mais quanto à quantidade de carga que fica em cada um, tá? A gente vai falar disso daí, que é um caso bem particular. Beleza, gente? Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa interessante, que é sobre o aterramento. A Terra, meus amigos, ela é considerada o neutralizador universal. Todos os corpos que estão eletrizados, quando eles são conectados à Terra, ou encostados à Terra, ou ligados por um fio condutor, né, um fio terra, eles se neutralizam, tá? Então, se você encosta um corpo positivo à Terra, ele se neutraliza porque ele retira elétrons da Terra para se neutralizar. Agora, se você encosta um corpo negativo à Terra, ele se neutraliza porque ele manda os seus elétrons em excesso para a Terra, ok? Agora, meus amigos, vamos falar do processo de eletrização por indução, tá? É preciso que a gente faça a diferenciação, né? Indução significa influenciar sem tocar, ok? Então tem um processo de eletrização que usa a indução, que eu apenas aproximo um corpo eletrizado de um neutro e com mais um passo eu consigo deixar ambos eletrizados, tá? Nós costumamos chamar de indução eletrostática simplesmente a aproximação de um corpo eletrizado de um corpo neutro. Isso aqui, gente, que você está vendo, tá, nessa pequena animação aqui, é uma indução. A esfera está neutra, tá? Significa que ela tem o mesmo número de prótons e elétrons, e eu aproximei dessa esfera um bastão negativo. A simples presença do bastão, ela gera uma movimentação nas cargas nativas da esfera, tá? Uma separação, uma polarização. Mas note que quando eu afasto, certo, o bastão, tudo volta ao normal. Então a esfera aí não foi eletrizada, tá? Ela sofreu uma indução, mas depois que eu afasto o bastão, ela volta ao normal. Então isso é uma indução. Agora vamos ver como é a eletrização por indução. Olha lá, passo a passo para você. Primeiro, eu tenho que ter um corpo eletrizado e outro neutro, tá? Aí eu aproximo o corpo eletrizado do neutro. Você já sabe que essa aproximação gera uma indução em B, que é uma separação das suas cargas, uma polarização, certo? Mas você já sabe também que se eu parar por aí, nada vai acontecer. Se eu afastar o corpo eletrizado, que aqui é chamado de indutor, o corpo B, que está neutro, vai continuar neutro. Então tem um terceiro passo, que é, na presença do indutor, ou seja, do corpo eletrizado, eu vou conectar o neutro à Terra. Aí, meu amigo, aí é que está a mágica. Depois de um certo tempo, tá? Sei lá, alguns segundos, eu corto a ligação com a Terra, tá? E depois eu afasto o indutor. Pronto. Agora, aquele corpo que estava neutro está eletrizado negativamente. Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? Olha, o indutor positivo, no final de tudo, o induzido fica negativo.
Se o indutor fosse negativo, no final de tudo, o induzido ficaria positivo. Então, sempre indutor e induzido assumem cargas de sinais contrários. Tem outras formas de eletrizar por indução, algumas até sem usar o fio de aterramento. Durante os exercícios, nós vamos explorar, certo, mais esse fenômeno da eletrização por indução, tá? Bora fazer uma revisão relâmpago? Quais são as três formas que existem para eletrizar corpos? Atrito, contato e indução. No atrito, materiais diferentes, inicialmente neutros, esfrega um no outro, depois separa e ambos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários, porém de mesmo módulo, cargas simétricas. Eletrização por condução. Um deles já tem que estar eletrizado. É melhor que sejam condutores, o outro neutro. Tocou, afastou. Os dois agora estão eletrizados e sempre com cargas de mesmo sinal. Indução. Tem o neutro e tem o eletrizado, ok? Aproxima o eletrizado do neutro. Como é o nome do eletrizado? Indutor. E o neutro, induzido. Para por aí? Não. Nesse momento, com os dois próximos, você pega o neutro e liga a terra. Deixa um pouquinho, corta a ligação com a terra e afasta o indutor. Pronto. Aquele que estava neutro agora está eletrizado com uma carga contrária à carga do indutor. Certo, pessoal? Bom, espero que você tenha relembrado aí os conceitos. Eu vou providenciar um outro vídeo aqui de exercício disso daí, tá? Para a gente expandir mais esse conceito. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.